Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, vamos ler a palavra que o Senhor nos traz adiante, o Evangelho segundo João. O Santo Evangelho, que é segundo a João, no capítulo 13. Glória a Deus. Capítulo 13. Glória a Jesus. O título fala que Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os seus vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós todos estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhe os lavou os pés, e tomou os seus vestidos, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E sabeis estas coisas. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Só até aqui, irmãos. Glória a Jesus.
Queridos irmãos, irmãs, o Senhor nos traz esta palavra nesta tarde, onde conta essa história, esta obra linda, este ensinamento lindo que Jesus fez um pouquinho antes de ser entregue nas mãos dos homens para ser crucificado. Ele, conforme terminamos de ler, se colocou na posição de um homem muito humilde, amados irmãos, e lavou os pés de todos os seus discípulos. Nós sabemos que naquela época era cultura de as pessoas chegarem às vezes das suas cavalgadas, ou seja, das suas viagens, e numa casa importante tinha ali o servo que lavava os pés daqueles que visitavam aquela casa, ou lavava os pés dos seus senhores quando chegavam de alguma viagem. E desta maneira, amados irmãos, aqui o Senhor Jesus já ensinava aos discípulos, e a palavra que está sendo lida nesta tarde, e serve de ensinamento para todos nós também, que sem a humildade o homem não chega em lugar nenhum, amados irmãos. Porque ali, Jesus, em toda a sua missão, irmãos, ele mostrava ao ser humano que ele derramaria da sua graça sobre todos os corações. E o homem, então, cheio de graça, a sua maneira de se comportar, a sua maneira de servir a Deus, seria diferente do homem que vivia debaixo da lei. Porque na lei era olho por olho e dente por dente. Na lei, amados irmãos, o homem muitas vezes não tinha misericórdia do seu próximo, porque eles viviam debaixo da aparência. Jesus repreendeu muitas vezes os escribas e fariseus, porque era só aparência, irmãos. Trajavam vestidos compridos, às vezes se ungiam, às vezes faziam longas orações nas praças, amados irmãos, mas por dentro, o que habitava dentro deles não era bom, o que habitava dentro deles não era do céu. Não existia misericórdia, irmãos, não existia amor, não existia humildade. Bendito é o nome santo do Senhor. E os profetas pregavam, irmãos, e muitas vezes repreendiam o povo judeu que pecava, e quando Deus castigava o povo se humilhava e logo voltavam a pecar novamente. Teve momentos, irmãos, conforme conhecemos as Escrituras, de o profeta Elias dizer: se sou servo de Deus, se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma todos vocês. E descia fogo e consumia homens, e ficavam ali viúvas, e ficavam ali órfãos, amados irmãos, até que Deus envia Jesus, seu unigênito Filho, amados, para as partes mais baixas dessa terra, para conhecer na pessoa de Jesus o ser humano. Ele criou, mas ele conheceu o homem, irmãos, na pessoa de Jesus, seu Filho, e Jesus Cristo descendo nas partes mais baixas dessa terra, nos ensinou o amor, nos ensinou a misericórdia, e fez muitas obras e milagres, mostrando que Ele era o Filho de Deus, irmãos, fazendo o cego enxergar, o mudo falar, o paralítico andar, fazendo até o morto ressuscitar. Bendito é o nome do Senhor. Mas, irmãos, Ele veio revestido de graça, veio revestido de poder, e precisava chegar até o final, até a morte de cruz, vencer todas as coisas, amados irmãos, para receber de Deus todo o poder, tanto no céu como na terra, e colocar debaixo dos seus pés, amados irmãos, Satanás, que levava a humanidade a pecar. Bendito é o nome santo do Senhor, que trabalhava com seus espíritos, irmãos, fazendo com que o homem parecesse crente, parecesse um bom religioso, mas o coração estava distante de Deus. Irmãos, e tenho por mim que uma das obras mais lindas que Jesus fez,
E um dos ensinamentos mais lindos que Jesus nos deu foi um pouquinho antes de ser entregue por Judas Iscariotes, lavar os pés dos discípulos, se colocando, irmãos, na posição de um servo, se colocando na posição de um escravo, e desta maneira ensinou a todos ao amor. Bendito é o nome santo do Senhor, porque aquilo que é espiritual, amados irmãos, não se vence com força. Aquilo que é espiritual não se vence com espada, não se vence com ameaças, não se vence com poder, não se vence com dinheiro, não se vence com saúde, com juventude. Aquilo que é espiritual, amados irmãos, se vence com virtude de Deus, amados. E a virtude de Deus para habitar em nós, nós precisamos entender que não somos nada e que somos dependentes de Deus. O homem, para se apresentar diante de Deus, para receber alguma coisa da sua parte, precisa se apresentar com humildade. Nós vemos como Pedro reagia, amados irmãos. Ali, num momento, arrancou a espada, cortou a orelha do sumo sacerdote. Num outro momento diziam: mas eles não querem te receber nesta aldeia, quer que mandemos descer fogo do céu e consuma todos eles. E Jesus dizia: não, vocês não entenderam ainda. Qual é a minha missão? A minha missão não é para matar homem nenhum. A minha missão é para resgatar uma igreja das mãos do adversário das vossas almas e conduzir esta igreja para o céu. E é para isso que nós estamos aqui, irmãos, para todos sermos conduzidos aos céus. E o Senhor nos traz aqui esta palavra, queridos irmãos, porque Jesus se colocou na posição de um servo, na posição de um escravo, e foi lavando os pés de um a um. Chegou em Pedro, e Pedro disse: não, de maneira nenhuma eu não aceito que lave os meus pés. Pedro, se você não deixar eu cumprir a minha missão, você não tem parte comigo. E logo Pedro voltou para trás, amados irmãos, e permitiu que os seus pés fossem lavados. E desta maneira, irmãos, Jesus lavou os pés de todos eles, inclusive do próprio Judas Iscariotes, que dali a pouco iria traí-lo, iria dar um beijo, bendito é o nome santo do Senhor, e trair o Filho de Deus. Ali, amados irmãos, também ele sabia que Pedro, embora tinha muito desejo de agradar o mestre, mas ia negar o mestre diante dos homens. Sabia que dali a pouquinho alguém ia perguntar: ora, você é um deles também? Você anda junto com ele? Não, eu não conheço. Não, eu não sei quem é. Sabia, mas também lavou os pés de Pedro, bendito é o nome do Senhor. E depois lavou também os pés de Judas Iscariotes, irmãos, que o traiu, bendito é o nome do Senhor. E aqui, amados irmãos, o Senhor nos traz esta santa palavra, porque o Senhor ensinou ao amor, o Senhor ensinou os discípulos à humildade, ensinou que nós não podemos ser maior um que o outro, que nós somos dependentes de Deus, e somos como a flor da erva, queridos irmãos, que aqui ela está bonita, mas daqui a pouquinho vem sobre ela o sol, ela murcha, seca e morre. E por isso, para se apresentar diante de Deus, precisamos nos apresentar com humildade, precisamos nos apresentar com respeito, precisamos nos apresentar com temor. Porque, queridos, se aqui o Senhor mandasse, ou seja, mandar uma palavra e falar: hoje eu vou te dar uma grande vitória, e realmente o irmão se alegra com a vitória que Deus te promete, mas se a soberba entra no teu coração, e você sai daqui com a soberba, você vai esperar a vitória não vem. Se a grandeza habita em você, e você sai daqui grande, se achando melhor que o teu irmão, melhor que a tua irmã, você sai daqui imaginando que tem mais sabedoria do que esse, do que aquele, você vai esperar e a bênção não vai chegar. Mas quando o Senhor prepara a igreja, amados irmãos, mostrando para todos nós que ninguém é melhor que ninguém é maior que ninguém, bendito é o nome santo do Senhor, que não são os teus anos de crente, de batizado, que tem um peso maior diante de Deus, de maneira nenhuma. Nós vemos que Jesus fez ali uma parábola, que o pai de família contratou muita gente para trabalhar na sua colheita,
e muitos trabalharam o dia todo. E dali a pouquinho ele convidou alguém no meio do dia para trabalhar algumas horas. E depois, na última hora, convidou mais alguém para fazer o trabalho ali na colheita da sua fazenda. E na hora de distribuir, amados irmãos, o dinheiro de cada um, ele deu para todos de igual forma. O mesmo valor ele deu, tanto para aquele que trabalhou 10 horas, como para aquele que trabalhou 1 hora somente. Bendito é o nome do Senhor, mostrando para todos nós que não é tempo de caminho, que não é tempo de ministério, irmãos, que vai nos levar ao reino dos céus, mostrando para todos nós que o céu é de Deus, Ele dá o céu para quem Ele quer. Glória ao nome santo do Senhor. E assim, amados irmãos, Ele nos ensina qual é o caminho que temos que trilhar, para que um dia todos nós possamos alcançar a coroa da vida eterna. E assim nos ensinou ao amor, nos ensinou a ser pequenos, nos ensinou, amados irmãos, que todos dependem da misericórdia de Deus. E muitas vezes o irmão pode dizer assim: mas eu não consigo aceitar a rebeldia do meu filho, eu não consigo aceitar a rebeldia da minha filha, e quando eu vejo eu já estou falando, eu já estou repreendendo. Irmãos, bendito é o nome santo do Senhor. Muitas vezes, aquele que aguarda um abraço, aquele que aguarda um sorriso, aquele que aguarda uma palavra de misericórdia, não encontra, porque o irmão acha que é maior, a irmã acha que é maior, que é forte, e que as coisas têm que ser feitas por intermédio de grito, por intermédio de violência, por intermédio de imposição. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, a arma da violência o adversário conhece, a arma da morte o adversário também conhece. Os espíritos da morte, amados irmãos, conhecem toda a brutalidade, mas nesta tarde o Senhor manda a palavra e distribui para a igreja a arma do amor, irmãos. Esta arma ele não conhece. Glória ao nome santo do Senhor. Precisa haver entre nós paz, precisa haver entre as famílias comunhão, precisa haver no meio do nosso ministério sempre muita paz, muita comunhão. Teve um momento que Paulo ensinou aos casais, dizendo assim: olha, o marido respeite a mulher respeite o marido, para que as vossas orações não sejam impedidas. Ou seja, procurem sempre viver em comunhão, para que as vossas orações sejam aceitas no céu, para que haja uma resposta do céu na necessidade de cada um de vocês. Numa outra parte, o próprio Davi escreveu: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, é como orvalho que desce dos montes de Sião, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba e as orlas dos vestidos de Arão. Bendito é o nome do Senhor, mostrando, amados irmãos, que para viver em união nós precisamos ser todos de um tamanho só. Para entrarmos no reino do céu com a voz da nossa oração, precisa ser por intermédio da humildade, e desta maneira te diz Deus por esta palavra, que as portas do céu estarão abertas para ouvir e responder a voz da tua oração, irmão. Glória ao nome do Senhor. Vemos que Pedro com João passavam ali diante da porta do templo chamada Formosa, e tinha um homem que era coxo dos pés, e quando passaram diante daquele coxo que pediu uma esmola, Pedro com João, na comunhão que estavam, falaram para ele assim: olha para nós. Ou seja, nós dois estamos ligados na mesma comunhão, olha para nós. E quando olhou para eles, não temos ouro, não temos prata. Ultimamente as necessidades aqui em Jerusalém é tão grande que até vendemos as propriedades para atender os pobres, os necessitados. Mas uma coisa nós temos, e o que temos isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, aquele homem não sentia firmeza,
na palavra que o Senhor colocou na boca dos apóstolos. Porém eles falam: não, estende aqui a mão. Estenderam para ele a mão, irmãos, e um pegou numa mão, outro pegou na outra mão, e vem aqui, pode confiar, foi Deus que colocou a palavra na nossa boca. E aquele homem que não andava apoiado na mão dos apóstolos, ali a pouco criou firmeza, e não somente andava, mas saiu saltando, pulando de alegria. Queridos irmãos, o Senhor nos envia a sua palavra nesta tarde e te diz: irmão, irmã, em nome do Senhor Jesus, saia daqui na comunhão. Tenha comunhão marido com a mulher, comunhão pai com o filho, comunhão dos filhos com os pais, comunhão entre o ministério, comunhão na orquestra, comunhão naqueles que varrem a igreja, naqueles que trabalham nas construções. Haja comunhão, haja paz, haja humildade, porque o Senhor manda a palavra e fala para a igreja: igreja, tu és como a flor da erva, que hoje estamos e amanhã não estamos mais. Amados irmãos, do que vale, irmãos, o homem soberbo? Se não me obedecer, eu não saio do meu lugar. Se não der ouvido para aquilo que eu estou falando, eu tenho mais poder do que ele ou do que ela, eu também não saio do meu lugar. A minha palavra não volta para trás. Amados irmãos, tudo isso o adversário conhece. Mas bem-aventurado é aquele que fala: minha filhinha, estou lembrando nela agora, tratei ela com tanta brutalidade, mas da maneira que ela está, eu repreendi. Às vezes tatuou e eu repreendi, falei que desse jeito não precisa voltar mais na igreja. Não, eu vou lá diante da palavra, vou dar um beijo nela e falar para ela voltar para a igreja. Aquele meu filho que pegou um caminho ruim, pegou um caminho mau, está bebendo, está fumando, tem aqui alguns vícios, algumas coisas. Eu falei: desse jeito não adianta voltar mais na igreja. Vai lá, irmã, faça-se no tamanho dele, no tamanho dela, abraça ele, traz ele aqui, porque é aqui o lugar de Deus limpar, amados irmãos. É aqui que Deus limpa, é aqui que Deus cura, é aqui que o Senhor converte, é aqui que o Senhor conduz a vida eterna. Ou quem de nós, irmãos, a começar de mim que prego esta palavra, pode bater no peito e falar: eu tenho a vida eterna garantida? Nenhum de nós, irmãos. Estamos aqui todos por misericórdia, e foi isso que Jesus ensinou aos discípulos: olha, eu sou o Senhor, é verdade que eu sou o Senhor, eu vim do Pai e vou voltar para o Pai, eu sou mestre, é verdade que eu sou mestre, mas eu, sendo Senhor e mestre, me coloquei na posição de um escravo e lavei os pés de todos vocês. Aprendam a lição. Glória ao nome santo do Senhor. E aprendendo a lição, amados irmãos, o que acontece? O adversário das nossas almas fica longe de nós, longe, porque Satanás não conhece o que é amor, não conhece o que é humildade, não conhece o que é vida, ele só conhece o que é morte. Em nome do Senhor Jesus, sai daqui dessa igreja cheio de vida que a palavra envia para nós, irmão. Receba a vida aqui, receba a vida aí dentro da tua casa, aí no estado que você está, no país que você está. Receba a vida de Jesus no seu coração, e aquilo que é maligno diante da vida, aquilo que é morte diante da vida, amados irmãos, tem que fugir, e no lugar que não tem paz, haverá paz. Glória ao nome santo do Senhor. Queridos irmãos, pela palavra que o Senhor nos traz aqui, Ele vai dissipar alguma confusão, Ele vai mandar embora algum espírito maligno. Nós vemos que um dia na casa de Ló procuraram, irmãos, aqueles homens malignos procuraram entrar na casa de Ló, porque se interessaram ali pelos homens que Deus enviou naquela casa, e rodearam a casa, e rodearam, e rodearam. O Senhor cegou eles, e eles não encontraram nem a porta, e não encontraram nem a janela. Queridos irmãos, vamos sair vestidos dessa palavra e desse conselho de humildade, e te diz Deus por esta palavra: vou cegar o teu adversário. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor vai cegar o teu adversário, irmão, e onde precisa de paz vai ter paz, onde precisa de prosperidade vai ter prosperidade, onde precisa de alegria vai chegar a alegria. Glória
nome santo do Senhor. Então, irmãos, é a palavra que o Senhor nos traz nesta tarde. Deus seja louvado. Glória a Jesus. Agradecemos a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Nosso bondoso Deus e Pai de misericórdia, na Tua presença nos encontramos agradecidos por ter preparado de nesta tarde estar uma parte do Teu povo dentro deste salão, mas outra parte que não pôde estar, estão conectados, ouvindo os conselhos santos que Tu tinha para dar para nós nesta tarde maravilhosa. Te agradecemos pelos hinos cantados e entoados em louvor ao Teu nome, pelos músicos e organistas que preparastes para nos ajudar a louvar o Teu nome. Bendito é o Teu nome, pois é uma maravilha termos uma orquestra tão maravilhosa, Senhor, para louvar e bendizer o Teu nome. Te damos graças pela oração que deste ao Teu servo, e esta chegou no trono das Tuas misericórdias. Te damos graças pela força que deste ao Teu servo e a guia do Teu Espírito Santo para atender este santo culto que foi aberto em nome de Jesus, Teu Filho. Te damos graças muito mais pela revelação da Tua palavra, que nesta tarde, Senhor, veio nos mostrar a importância da humildade e a força do amor. Bendito é o Teu nome, pois, como Tu disseste pela Tua palavra, as armas que o inimigo conhece, ele usa contra o Teu povo, mas a arma do amor, esta ele não conhece. E nós vamos Te pedir agora, arma esta igreja com esta arma poderosa, cuja arma vai desmanchar os laços do adversário, quebrar correntes que ele tem amarrado, feito, Senhor, tantos estragos, mas através desta palavra maravilhosa, obras serão feitas, milagres acontecerão, a Tua glória vai aparecer. Te agradecemos por tudo que nos fizestes. Leva-nos em paz para nossa casa, livrando-nos do mal e da aparência do mesmo. Prepara que possamos no próximo